2023 está acabando e com a chegada do fim do ano vai entrando um novo ciclo e a gente já começa a se preparar para a chegada de 2024. Nesse vídeo de hoje, a minha proposta é trazer aqui uma pequena lista, pequena mesmo, de livros que eu pretendo ler em 2024 e dos quais eu gostaria de fazer alguns vídeos, propor algumas discussões e tudo mais ao longo do ano que vem. Então, a proposta desse vídeo é essa. Se você não é inscrito no canal do Duras Letras, eu peço de uma vez que você já deixe a sua inscrição, ative o sininho para que você possa receber as notificações e ficar por dentro de tudo que eu e a Isadora compartilhamos aqui. Se você gostar do vídeo, deixa o like e não se esqueça de comentar, porque os comentários é que interessam para a gente adora ler o que vocês pensam sobre literatura e desses vídeos que a gente produz aqui. Antes de começar a mostrar cada um dos livros que eu escolhi para o ano que vem, eu queria falar um pouco sobre os critérios que eu adotei, para fazer essa lista de leituras. O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, na verdade ele foi o único norte que eu segui de fato, é não ser muita coisa, e conjugar obras que são curtas com obras que são mais longas. Obras que eu vou poder ficar o ano inteiro lendo elas e obras que eu vou ler numa sentada, em coisa de sentar assim em 3, 4, 5 dias talvez, poder ler qualquer uma dessas obras. E por que eu escolhi essa quantidade pequena? Se você acessar a descrição, você sabe, são 6 livros apenas, para ler no ano que vem. Porque essas listas são sempre furadas, você prepara essas coisas e tudo mais, sempre se planeja para ler alguma coisa, mas chega no real, no concreto, sempre entra outra coisa. Por exemplo, essa minha lista é só de prosa, basicamente. E as pessoas que acompanham o canal sabem que eu leio muita poesia e muito teatro também. E não coloquei nenhum autor de teatro e de poesia nessa lista aqui, apesar de já ter selecionado, já feito uma outra lista para cada um desses gêneros. De todo modo, dito assim esse critério principal, eu me orientei também tentando pegar pesquisadores que são, autores que são homens e mulheres. Esse critério para mim também é muito importante, muito relevante. E pensei também em pegar pelo menos um livro que não fosse de literatura, um livro que eu desejo ler há mais tempo e que vocês vão em breve descobrir qual é. Mas vamos começar essa nossa lista mostrando o primeiro dos livros. O primeiro foi esse aqui, um livrinho que a Isadora comprou numa livraria, que é a Outlet do Livro, que fica lá no bairro da Savassi, aqui em Belo Horizonte, e é Os 7 Contos de Machado de Assis. A Isadora comprou esse livro não só porque ele estava muito barato, mas porque a edição é muito bonita. Ela é feita em papelão, esse papel cartão aqui bonito, papel amarelado, muito agradável, e tem uma edição incrível por dentro, o texto está muito bem estabelecido aqui dentro. Lembrando que o texto do Machado de Assis já está em domínio público, então basta editá-lo. E ele também é muito legal por fora, porque ele tem essa costura e a cola expostas, então dá um design muito elegante, apesar de quando a gente colocar ele na estante, a gente não sabe muito bem por onde passa. Mas os 7 contos do Machado de Assis que fazem parte desse livro são A Cartomante, Cantiga dos Esponsais, O Espelho, Missa do Galo, Pai contra Mãe, Teoria do Medalhão e Um Apólogo. A maior parte desses contos eu já li inclusive ao longo da minha graduação em letras, quando eu estava lá fazendo o bacharel em estudos literários, eu li a maior parte desses contos aqui. Mas 3 deles eu não li. Eu não li O Espelho, não li Um Apólogo e não li ainda o Teoria do Medalhão. São esses 3 que eu não tenho familiaridade. Enfim, vou reler a maior parte e vou ler pela primeira vez alguns deles. Então, 7 contos de Machado de Assis, primeira obra escolhida para o ano que vem. O segundo livro que eu peguei foi uma indicação da Isadora, uma indicação muito insistente da parte da Isadora. Ela pediu várias e várias vezes para que eu lesse esse livro, que é O Acontecimento, da Annie Ernaux. Esse livro, dizem, ele é realmente fundamental assim, para entender um pouco política pública, etc. Apesar de estar falando da França, é um livro muito iluminador, serve também como uma espécie de exemplo histórico para um processo que o Brasil em algum momento vai ter que passar por ele. É um livro que fala sobre um tema muito polêmico. O Acontecimento narra a história ou relata, um relato escrito pela Annie Ernaux sobre a sua experiência de um aborto ilegal, que na época em que ela faz esse aborto, ele não era autorizado lá no território francês, nem nada disso, e ela passa uns perrengues com isso, e tem que se haver com pessoas que são contra, pessoas que fingem apoio, mas que não são apoiadores de todo. Enfim, é um livro que parece realmente interessante e fica como uma espécie de intersecção entre literatura e história.
também um livro escrito por uma escritora, né? Eu escolhi esse aqui, que assim, é um livro que tem uma espécie de fantasmagoria, né? Ele fica me assombrando de vez em quando. As Ondas, da Virginia Woolf. Assim, sendo muito sincero, eu já tentei ler As Ondas 2 vezes, eu já tirei ele da prateleira, comecei assim e tal, e eu naufraguei, né, navegando nas ondas da Virginia Woolf, achei muito difícil. Agora, meu motivo, minha motivação para estar lendo, para pegar esse livro e tentar agora definitivamente colocá-lo numa lista de leitura para o ano que vem, é porque eu lembro de uma anedota assim, particular, né, que eu estava conversando com uma colega, a Bárbara Nassif, né, uma classicista que se formou lá na Faculdade de Letras da UFMG também, e discute muita poesia e literatura comigo com frequência, e ela falou uma vez assim, a gente falando sobre literatura, sobre escrita, né, escrita de escritoras do século XX e XXI, e aí ela fez uma espécie de poema, ou de relato-poema, falando assim, a fulana escreveu tal coisa, mas não é As Ondas. A ciclana escreveu tal coisa, mas não é As Ondas. A Virginia Woolf escreveu tal coisa, mas não é As Ondas. Então o As Ondas para ela era aquela coisa assim e tal. E eu tô com muita vontade de encontrar esse livro, né? Encontrar esse romance brilhante, incrível e tal, que é As Ondas. Enfim, essa vai ser aqui a minha terceira leitura, o terceiro livro da lista de 2024. Até aqui, todos esses livros foram relativamente curtos, né? O mais longo deles é justamente As Ondas, da Virginia Woolf, mas os outros dois, né, tanto os Sete Contos como o Dany Ernaux, são brevíssimos. É livro que eu imagino que eu consiga ler em até algumas horas e não necessariamente em dias. Mas enfim, agora a gente entra na parte dos calhamaços, que são justamente os livros que eu acho, eu imagino que vão me acompanhar por um pouco mais de tempo e que justificam, inclusive, também, né, a lista ser um pouco mais curta. O primeiro deles é esse aqui. Esse livro que eu nunca li, é uma vergonha falar isso assim, na minha vida, leitora e tudo mais, mas a Loteria Literária nunca sorteou Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, para que eu lesse, né? Mas finalmente chegou a hora. Eu agradeço demais, inclusive, a um comentário que o Sérgio, né, um viewer, né, um inscrito, não sei se é inscrito, mas uma pessoa que assistiu um vídeo aqui do canal, fez a recomendação do Marcel Proust, do Em Busca do Tempo Perdido, que é um livro que eu ainda não li, e ele deu a recomendação das edições do Mário Quintana, as traduções do Mário Quintana e do Manuel Bandeira, que eu sequer conhecia, não sabia que eles tinham traduzido o Proust. E aí já corri atrás, já comprei um exemplar. Essa aqui é a edição da Nova Fronteira, né, que é uma box que traz todos os romances, em tradução, se não me engano, do Fernando Pi. Deixa eu ver, deixa eu conferir. É isso mesmo, do Fernando Pi. Mas eu pensei, sinceramente, em ler só o volume 1 no ano que vem. Eu não sei como que vai andar a leitura. Se ela engrenar, se eu ficar realmente apaixonado, aí eu devo matar a série inteira, né? Devo ler numa sentada. Mas a minha proposta inicial é ler o No Caminho de Swan, que é o primeiro volume, né? O primeiro romance que compõe esse romance maior ainda, esse romance gigantesco escrito pelo Marcel Proust. Então, é isso, Em Busca do Tempo Perdido entra como o primeiro, eu acho, dos calhamaços que eu vou ler. Agora vamos passar justamente para aquele livro que eu falei que não é um livro de literatura necessariamente, é claro que a gente pode pensar literatura num sentido mais lato, mais largo e tudo mais, que é um livro que também está assim, encostado na minha prateleira, que todo mundo fala, lê essa coisa, assim, isso é essencial, indispensável e tudo mais, que é O Brasil, uma biografia, publicado pela Lili Schwartz e Heloísa Murgel Starling. A Heloísa, que é professora do Departamento de História, ou foi professora do Departamento de História da UFMG, se não me engano ela já aposentou. Mas esse livro aqui, todo historiador, meus amigos que são historiadores, antropólogos, cientistas sociais, etc., sempre recomendam a leitura desse livro. E ele está aqui encostado há muito tempo na minha estante, na prateleira, e chegou a hora de lê-lo. Eu acho que vai ser um dos livros também que vai me acompanhar ao longo de 2024. Eu não sei se eu vou conseguir lê-lo tão rápido assim, mas, né, um amigo, Lucas Passos, que também é leitor, né, formado em engenharia, em breve formará em engenharia, mas ele falou que é uma leitura muito fluida, que é um livro que segue muito bem, então estou acreditando que não vai ser tão difícil assim, que ele vai ser, inclusive, uma leitura que eu vou devorar, né, um calhamaço que eu vou ler com muita rapidez. O último livro que eu escolhi é um livro clássico, um clássico da literatura, e é basicamente o próximo projeto, grande projeto literário, que eu quero ter com o Duras Letras, né, aqui no canal do YouTube,
que vai ser ler as Metamorfoses do Ovídio. Eu ganhei recentemente essa edição da Editora 34. É uma vergonha, de novo, né, não ter lido as Metamorfoses ainda mais que durante a graduação em Letras eu fui ali, né, ligado ao departamento de latim, estudei latim até bem avançado, né, e tudo mais, estava lendo Tito Livio, o César, etc. E não peguei o Ovídio para ler. Eu nem sequer tinha uma edição das Metamorfoses de Ovídio aqui em casa, e fui presenteado pela Isadora com essa edição da Editora 34, que, além de tudo, ela é bilíngue. Né? E isso é muito bom porque em 2024, né, eu decidi também retomar os estudos de algumas das línguas que eu já estudei, entre elas o latim. E ter a Metamorfose aqui, né, em edição bilíngue vai ser muito bom para poder fazer esse cotejo, né? Ler alguma coisa do latim, ler alguma coisa do português e tudo mais. Não acho que o meu latim esteja tão enferrujado assim, eu vou dar conta de algumas coisas, mas isso aqui é literatura de alto calibre, né? Então o Ovídio vai cuspir na minha cara, assim, com a sua qualidade lírica e poética, né? Porque isso aqui é realmente um monumento da literatura que sobreviveu aí a mais de 1000 anos de história. Enfim, fica o convite, inclusive, né, para se você quiser, se tiver interesse em acompanhar uma série de vídeos sobre essa literatura, sobre a Metamorfose do Ovídio, né? Que você compre a sua edição e possa acompanhar aqui pelo canal. Eu ainda não fiz a divisão em sessões, né, mas em breve eu vou fazê-la para ver quantos cantos, né, quantos livros das Metamorfoses eu vou ler em cada semestre e em cada mês, né, na verdade. A meta é sempre um livro por semana, mas eu não sei como é que isso vai andar, considerando que eu tenho outras coisas para ler e tenho um projeto definitivo do doutorado para escrever. De qualquer forma, fica o convite está feito, adquira a sua edição e vamos ler junto as Metamorfoses do Ovídio em 2024. Com isso, eu encerro esse vídeo, né? Assim, como eu disse, é uma lista brevíssima, são só algumas coisas assim, apesar de algumas delas serem muito pomposas e altissonantes, como as Metamorfoses e o Em Busca do Tempo Perdido, né? São livros desafios também, mas é essa lista singela. É lógico, minha lista de leituras real, o que eu vou ler de fato, a gente só vai saber na prática e no ano que vem. E como eu disse, outros gêneros que não são a prosa ou o épico, né, não entraram aqui. Eu não falei sobre poesia e não falei sobre teatro. E como eu disse, já tenho lista para leitura disso, pelo menos 6 de cada, né? 6 teatros, 6 peças de teatro e 6 livros de poesia que tem aí me assolado, sobretudo da Hilda Hilst, né? Tenho voltado muito a Hilda Hilst e pensei em ler O Júbilo Memória, né, que é um livro famoso dela, publicado em 1974. De qualquer modo, resolvi não trazer esses livros aqui. Quem sabe eu não faço, né, um vídeo mostrando essas duas listas ao mesmo tempo, né, um vídeo com 12 livros, e aí eu mostro esses dois gêneros. Ainda não sei se esse vídeo vai sair, mas fica aí como uma espécie de quentinho e esperança no coração de você que está me assistindo. Eu sou o Gabriel, esse vídeo vai ficando por aqui. Peço que se você gostou, você deixe aquele like. Não se esquece de comentar e não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo.